11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles. Por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do conteúdo que aqui é lido, comprem o livro. O link para a aquisição está no descritivo. Assim como, caso gostem do meu trabalho, há também outros links no descritivo para que possam me ajudar, me auxiliar, seja financeiramente, seja na compra dos livros, diretamente através da Amazon. Agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa escuta. Apresentação. Estamos no mar. Somente sobreviveremos se soubermos especificamente quais são as nossas verdadeiras tarefas. Um barulho. Talvez um sino. Sim, Senhor. Um sino que indica o momento de agir. Esta é a vida no convés. Meu dever e meu sacrifício correspondem aos nossos direitos. O que seria pior para um marinheiro aterrorizado, notando a vinda iminente do tétrico furacão? Esconder-se por trás de seus próprios medos e indagações? O átimo do covarde, jogando a âncora mais funda e não enfrentando o perigo? Sim. Assim age-se por cautela. Ou enfrentar o desafio, abrindo as velas do navio, escondendo a âncora e fechando os olhos para o desconhecido. O que é pior ao homem? Ser audaz ou covarde? O que é melhor? Ser prudente ou corajoso? Santo Tomás de Aquino, citando justamente este dilema do marinheiro, o aviso da feiticeira Circe aos navegadores de Ulisses, apresenta-nos o problema da virtude, estudando seus elementos principais no comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles. Podemos dizer que a teoria das virtudes de Santo Tomás de Aquino é o ponto-chave para o problema das escolhas humanas, pois sua posição é, nas presumidas palavras de Mário Ferreira dos Santos, concreta, mas recheada de um realismo ortodoxo. Vivenciamos o que tem de ser vivido e negamos a sofreguidão da mentira e a desculpa do pusilânime. A virtude não é uma força qualquer ou uma espécie de dom que adquirimos naturalmente quando nascemos. Pelo contrário, não se confundindo com uma potência, um mero detalhe genético recebido desde a concepção, mas também não se reduzindo ao resultado de um treinamento contínuo, somado a repetições de ações pela estrada comportamental, a virtude habita um espaço intermediário entre a repreensão da responsabilidade e a esperança de bem viver. Uma pitada de livre-arbítrio, misturada com uma luminosidade inesperada de um princípio altíssimo, a virtude é um sincretismo funcional e prático, porque podemos tanto observá-la de maneira alta, como se fosse um desses conceitos produzidos em livros técnicos. A virtude é o melhor hábito possível, a virtude é o justo meio entre dois vícios, a virtude é o bem viver negando os pecados, etc., quanto notá-la nas nossas mais simples escolhas, nas nossas lágrimas diárias de terror maroto, negando o sacrifício por algo bem mais importante que os nossos parcos, mas úteis, momentos de felicidade na vida. Sim, a virtude está aqui, mas também está impressa nos livros, e não devemos simplificá-la nem como mero conceito, nem como elemento indisponível e inútil, escondido nas ações cotidianas. Santo Tomás sabia disso.
Não me canso de copiar o seguinte trecho, presente neste livro, e que sintetiza claramente sua noção ampla, mas terrível aos olhos simplistas do brasileiro contemporâneo. Abre aspas. Mostramos o porquê da virtude ser o justo meio. Ela é a perscrutadora das nossas vias, pois procura auxiliar-nos a escolher o caminho justo em nossas paixões e ações. Fecha aspas. Nossa vida é composta de vias. Caminhos às vezes frouxos, mas unidos por uma causa final. A morte para alguns, a vida plena na pujança eterna cristã para outros. Acredito que eu e Santo Tomás cremos, ao menos por seu aspecto moral, que a vida pode ser de certa forma reduzida a um feixe de paixões e ações contínuas. Aqui, entretanto, não devemos nos assustar. Ação e paixão não são conceitos obscuros, entendidos apenas pelos técnicos da filosofia, mas também não são portas de repartição pública, abertas aos olhos de qualquer um, até dos desatentos. Nada disso. Ação é a modificação das circunstâncias, daquilo que convive conosco. Uma modificação patrocinada por nossa força de vontade ou pela espontaneidade do acaso, mas que nos pertence, nos é emprestada pelas filhas do tempo. Agimos na interação, na construção, no ato de ser. Agindo e existindo, são gerúndios petrificados em um pleonasmo ontológico, uma corrente do ser que seguimos espontaneamente. Paixão é o vento do mar, levando-nos. Um vento que, às vezes, nos parece estranho, indecente, mas que, no fundo, percebemos ser natural de certa forma. A paixão é potencial. Ela nos inclina a agir segundo o seu fim. Mas este seu também lhe é estranho. É um seu que não parece pertencer-lhe, mas aproxima-se de mim, de ti, de todos nós. O pronome possessivo da paixão é a nossa vontade de sentir prazer, de nos apetecer, de fecharmos os olhos para o que parece ser mais conveniente, gozando do tempo que nos resta neste mundo. Paixão pode ser prazer, mas também pode levar-nos ao desprazer. Isto porque, diferente da ação, pela qual sempre vale a pena saber os seus porquês, a paixão é assim como sempre foi e deveria ser. Branda, mais simples. Arrasadora, mais apetecível. Não nos importa perscrutar as suas causas nem as suas finalidades, mas sim quais serão exatamente os seus efeitos e a utilidade deles em nossa vida. A paixão leva-nos a caminhos díspares. A um cavalo sem rédeas que precisa ser corretamente dominado, mas nunca peado. Somos seres humanos porque temos ideais, e estes dependem intimamente das paixões, do prazer que nos leva a arriscar-nos a sair de casa, a unirmos-nos ao próximo, a dedicarmos-nos à dúvida de até quando estaremos fazendo tudo isto. Pela paixão, encaramos as novas gerações e sentimos um anseio tétrico por não estarmos perto dos altos valores do passado. Sim, as paixões estão aí para serem vividas, mas, com o perdão da gramática, nunca para nos viverem. A rédea para domar as paixões é dada pela virtude. Como hábito constante, regra de vida, ela busca evitar o caminho dos vícios, que é a porta adorada pelos apaixonados. Uma virtude se afasta de um vício, mas o que pode parecer simples torna-se muito, mas muito problemático. Às vezes,
a virtude se afasta do vício, negando qualquer termo intermediário. O bem é uma virtude. Agimos bem seguindo as regras de Cristo, e o mal é justamente o seu oposto, o desrespeito aos conselhos de Deus que nos abarca no vício do pecado. O mal é o vício porque se concretiza no hábito dos facínoras, dos bajuladores, dos mentirosos e dos concupiscentes. Entre o bem e o mal, ou melhor, entre a virtude do bem e o vício do mal, não pode haver um meio termo. Não há um meio bonzinho andando por aí, apesar da mentalidade brasileira contemporânea, muitas vezes, defender isto sob o estigma do politicamente correto. Não, o meio termo é vomitado, porque um terceiro deste tipo, ou melhorzinho, não existe. Neste caso, a virtude habita um dos extremos, divide o apartamento com o bem. Ela é moradora do extremo, da casa da bondade. Mas nem sempre é assim. Em outras situações, a mesma virtude que nega meio termo é o próprio meio termo. Pensemos no temperante, o sujeito que supera com grande poder os prazeres corporais. Ele é um virtuoso porque seus atos são os de um homem que evita tanto o excesso de prazeres, a intemperança, quanto a falta deles, a insensibilidade. Negar totalmente os prazeres é deixar de lado a condição humana. Mas cair sob o poder dos prazeres significa aceitar um estado bestial desregrado e indevido. A virtude é o meio termo, o evitar exacerbado dos excessos, mas o afastar consciente da falta. Como podemos entender dois conceitos tão diversos para a virtude? Será que isto é uma contradição? Será que é normal a gente pensar na virtude primeiro como igual ao bem, negando qualquer meio termo e, logo em seguida, observarmos que ela justamente ocupa a posição intermediária entre dois vícios? Nada disso. Escolher uma destas definições e negar a outra peremptoriamente foi o erro de inúmeras doutrinas modernas, sufragadas por um gnosticismo piegas. O marxismo abraça a primeira destas teorias, mas maquia o conceito de bem. O bem é a defesa dos pobres trabalhadores. Já o mal é tudo o que se referia aos ricos burgueses. Virtuoso, portanto, é o defensor aguerrido dos explorados, fechando os olhos para o fato de que o termo explorado ou explorador é um construto ideológico muito abstrato, incapaz de dar base concreta para qualquer definição. Os marxistas se esqueceram de olhar a virtude como um meio termo e caíram no radicalismo, concebendo o virtuoso como o defensor da luta classista e dos explorados. Ponto final. Por outra via, o relativismo, escondido em sociologias de tudo vale na conversa de ignorantes, rotulou a regra universal e insofismável de que a verdade é relativa. Além de não notarem a autocontradição desta sentença, pois ao menos a verdade relativa deve ser frase absoluta, relativizou a virtude. Para este grupo, é virtuoso apenas quem fica em cima do muro. O relativismo descamba no já criticado politicamente correto. Virtuoso é quem evita ser radical, gerando inclusive o brocardo "sou católico, mas não sou radical", sob o signo de que os dogmas são construções legais, passíveis de uma interpretação contextual. Ora, é horrível ser radical, não é mesmo? Esta segunda via também erra feio. A virtude pode até ser o meio termo, mas todo meio termo depende de princípios absolutos, norteando o comportamento humano. Objetos perenes dão segurança para nossas ações diárias, e até Kant, mesmo sonâmbulo no pensamento racional de seu tempo, percebeu a necessidade de estabelecer princípios absolutos, fundando a razão prática,
ainda que os considerasse meramente sombras, pensadas, mas nunca conhecidas. Santo Tomás não caiu em nenhum destes lodos unilaterais. Não porque no seu tempo relativismo e marxismo ainda não existiam. Tais doutrinas, como nos ensina o professor Olavo de Carvalho, são projeções gnósticas, presentes com outros nomes e outros objetos em vários momentos históricos, mas principalmente por causa de sua perspectiva perene. O boi mudo rugia como um leão diante de erros pueris que infelizmente transformaram a virtude em um produto acadêmico secundário e em moeda de troca de programas infantis dos tempos modernos. Voltamos então para o dilema dos marinheiros. Ninguém em sã consciência pode negar que a coragem é uma virtude. Enfrentar a mentira, o grito da turba hipócrita e dos doutores mal traduzidos do francês, parafraseando essa de Queiroz, é uma grande virtude. É um hábito do homem maduro por excelência. No entanto, ir para uma guerra sem o treinamento adequado é uma coragem burra, um vício exagerado e precipitado a ser evitado. Um marinheiro sem experiência deve evitar uma aventura tão arriscada. É preciso educação, e são necessários desafios verdadeiros e experiências reais para que a virtude se concretize de maneira possante nas pessoas. O marinheiro não deve enfrentar grandes ondas sem educação apropriada. E também os homens devem educar-se para atingir a virtude para a qual foram criados à imagem de Deus Pai. Não é à toa que o doutor Angélico nos diz que, abre aspas, os homens devem passar por uma boa educação, um treinamento para enfrentar os grandes desafios. Mesmo que os marinheiros digam que os desafios são comuns em toda viagem marítima, se após sua primeira viagem um jovem marinheiro não tiver enfrentado qualquer perigo, não adquirindo experiência suficiente para uma segunda empreitada, ele terá de assumir os mínimos desafios possíveis em sua segunda viagem, preterindo os grandes perigos do mar. O mesmo vale para os homens incipientes e despreparados. Eles devem evitar todos os vícios que se oponham radicalmente às suas virtudes, porque podem mais facilmente cair no pecado. Fecha aspas. Sim, a educação. Sem ela não podemos pensar em um ótimo hábito. E o sujeito que acredita que, de uma hora para outra, já é capaz de enfrentar os desafios da vida, sem ter passado por qualquer experiência verdadeira, é claramente um histrião, bajulador acadêmico que enfrenta o nada, crendo que por trás de si há o todo. A experiência do estudo e o desafio da diferença criam o amadurecimento moral, e somente este é capaz de dar as bases para o desenvolvimento da virtude. O tempo de vida, o envelhecimento e o constrangimento são elementos que ditam o hábito, mas que refletem a sofreguidão. Ora, os marinheiros tinham um problema. Teriam de escolher entre dois vícios: o vício do excesso de coragem, a audácia em se arriscar no desconhecido, ou o vício da falta de coragem, a fraqueza do covarde. Perguntavam aos deuses: qual deles teremos de seguir? E o que é pior para nós, meros marinheiros? Não foram os deuses romanos que responderam, mas quem o fez foi o doutor cristão com a voz filosófica permeada pelo amor de Cristo. Melhor é exceder o bem, arriscando-se em prol do Cristo, do que encurralar-se entre quatro paredes, esperando que tudo dê certo, coroando a covardia com um tom azul lilás. Exceder o bom senso é um vício, um pecado, sem dúvida. Mas, nos tempos em que vivemos, parece que o pecado pelo excesso bom deve ter uma dose mais branda de penalidade. Pecar por viver muito em Cristo
É muito melhor do que se enfraquecer na anemia amorosa dos adoradores do mundo. Os vícios são diferentes. Aproximam-se mais ou menos da virtude e devem ser escolhidos com cautela por nós, seres imperfeitos, incapazes de vivermos separados destes contratempos. O angélico considerava a virtude com os olhos práticos de quem conhece a natureza humana. Poderíamos até imaginar, após ler suas lições sobre a virtude, um conselho oriundo de seus lábios que seria mais ou menos assim: meus filhos, escolham o vício menor, mas não se prendam nele. Pensem nesta escolha como um ponto de partida ímpio, mas fraco, fácil de ser superado e pronto para ser destruído. No entanto, Santo Tomás não imaginava que a superação do pecado deveria ser gradativa. Para os cristãos verdadeiros, tomados pela força de vontade abrilhantada pela bem-aventurança, a superação é radical, iminente e suprema. A gradação, partindo de pequenas superações e, com o passar do tempo, gerando a aquisição da vida virtuosa, era considerada pelo angélico como a perspectiva dos estoicos. Útil, é certo, mas própria das almas mais débeis e das vontades mais fracas. Abre aspas. Digo o seguinte: nem os estoicos nem Aristóteles estavam errados. Na verdade, a regra de Aristóteles serve para os que desejam veementemente superar os vícios, buscando a virtude por sua vontade viril, enquanto a regra dos estoicos é mais apropriada a quem possui uma vontade mais débil e frouxa. Fecha aspas. O texto traduzido nesta pequena edição faz parte do comentário aos livros da Ética de Aristóteles, mais especificamente, o comentário ao segundo livro, que trata dos principais aspectos da virtude. A tradução não é simplesmente literal, até porque a língua latina, unificada por seus aspectos lógicos objetivos, é muito mais sintética do que as línguas derivadas, como é o caso do português, do francês e do italiano. Nesse sentido, tivemos de criar alguns trechos explicativos, gerando versões para o melhor entendimento do leitor brasileiro. Tais trechos estão separados com colchetes, evitando quaisquer confusões acerca do pensamento tomista mais rigoroso. Por fim, não foi utilizada uma versão latina somente, mas pesquisamos várias delas para criar o texto apresentado. Espero que todos tenham ótima leitura. Tiago Tondinelli, doutor em Filosofia Medieval pela PUC Rio Grande do Sul, é um estudioso das obras de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Abre aspas. Os homens tornam-se perversos pela corrupção da virtude, quando seguem os prazeres proibidos e que não devem ser perseguidos, ou quando fogem das tristezas que deveriam enfrentar. Em ambos os casos, há o afastamento da reta razão. Fecha aspas. Lição 1. A origem da virtude. As espécies de virtudes, a definição aristotélico-tomista de hábito, a educação e a sua importância na construção da virtude. Após o filósofo ter determinado os elementos que correspondem ao preâmbulo inicial e próprios para o entendimento da virtude, nesta parte da obra tratará especificamente das virtudes. O texto inicialmente é dividido em duas partes. Na primeira, Aristóteles conceitua a própria virtude. Na segunda, trata dos elementos consequentes das virtudes, isto é, daqueles que são delas concomitantes. Tema, aliás, do 7º livro da Ética.
Quando estuda as virtudes, primeiro preocupa-se com as virtudes morais e depois com as intelectuais, no sentido de que primeiro devemos aprendê-las como se fôssemos estudantes, preocupando-nos antes de tudo com as virtudes morais. A razão desta ordem é a seguinte: as virtudes morais são mais conhecidas e por elas nós dispomos-nos para as virtudes intelectuais. Sendo assim, primeiro estudamos as qualidades das virtudes morais em comum com a finalidade de determinar as virtudes morais em especial. Sobre a virtude moral em comum, o Estagirita cria outra subdivisão, sendo que, em uma primeira parte, ele estuda propriamente a virtude moral comumente considerada. Na segunda, determina os próprios princípios dos atos morais, tema contemplado no terceiro livro da Ética. Aristóteles propõe uma divisão metodológica segundo 3 temas. Primeiro, investiga as causas das virtudes morais. Segundo, o conceito de virtude moral. E terceiro, mostra como alguém pode se tornar uma pessoa virtuosa. Sobre a causa da virtude moral, ele irá empreender 3 reflexões. Na primeira, mostra que a virtude moral é causada em nós pelas obras. Na segunda, que tais obras são responsáveis por nossa virtude. Na terceira, que há uma dúvida em relação ao que fora dito acima. Sobre as obras consideradas como causadoras da justiça, Aristóteles nos oferta 2 outros estudos, sendo que no primeiro mostra qual é a causa da geração da virtude, no segundo, qual é a causa de sua corrupção. Sobre a causa da geração da virtude moral, Aristóteles estuda 3 teses. Primeiro, propõe a virtude moral como estando em nós devido ao hábito das obras. Segundo, que a presença da virtude em nós não é natural. Terceiro, comprova o que dissera, utilizando-se de uma metáfora. Primeiro, Aristóteles nos propõe uma questão. Se a virtude é de 2 espécies, isto é, intelectual e moral, a maioria das virtudes intelectuais seria também gerada e acrescentada pela doutrina, pois a virtude é ordenada para o conhecimento? Este conhecimento, fim ao qual a virtude intelectual é ordenada, na verdade, é por nós adquirido mais pela doutrina, ensinamentos transmitidos, e menos pela investigação, de caráter pessoal. De fato, vários são os que possuem a capacidade de conhecer a verdade, apreendendo-a de outros do que a investigando por si. Porém, mesmo para as várias pessoas que investigam a verdade, cada uma aprende mais pelo outro do que por aquilo que investigam sozinhas. Como no processo de aprendizado não podemos proceder para o infinito, então é preciso que os homens conheçam inúmeras coisas investigando continuamente. Sendo assim, como todo o nosso conhecimento detém a ordem do sentido, ou seja, da multiplicidade de sensações oriundas de alguns objetos a partir da experiência, a virtude intelectual requer um longo tempo de experiência para sua própria comprovação. A virtude moral depende dos costumes, ou melhor, dos hábitos. A virtude moral pertence à parte apetitiva da alma e, por isso, implica em uma inclinação rumando para alguma coisa desejável. Esta inclinação ou é direcionada pela natureza para o que é conveniente para si, ou é o costume transformado em natureza. Por isso, o adjetivo moral, da expressão virtude moral, supõe a palavra costume, sendo quase sinônimos. A palavra ethos do grego, escrita com um e breve, significa hábito ou virtude moral. Por outro lado, a palavra grega ethos, escrita com o y longo, não sei qual é a pronúncia, significa costume. Entre nós, que utilizamos da língua latina,
A palavra moral algumas vezes significa costume e outras vezes se refere ao elemento do vício e da virtude, aproximando-se da definição de hábito. Em seguida, Aristóteles prova, a partir de certas premissas, que a virtude moral não se dá pela natureza por duas razões. A primeira destas razões é a seguinte: nenhum destes elementos que existem pela natureza são modificados devido ao costume. E isso pode ser provado com o seguinte exemplo. Uma pedra naturalmente cai, não importa a grande quantidade de vezes em que seja lançada ao alto. Este hábito de ir para cima nunca lhe será natural. Este mesmo raciocínio aplica-se ao fogo e a tudo aquilo que é movido naturalmente. Todas as coisas que agem naturalmente são somente ativas, ou ativas e passivas simultaneamente. Se as coisas naturais forem apenas ativas, ou melhor, puramente ativas, então pode-se dizer que não serão mutáveis em seu princípio de ação. Por isso, permanecem com a mesma causa, sempre inclinadas para o mesmo efeito. Por outro lado, se as coisas forem passivas e ativas simultaneamente, sua inclinação nunca cessará, salvo se a sua passividade, isto é, a sua paixão ou objeto, for oposta ao princípio da ação, removendo-o. Então, se a paixão é de tal espécie que remova o princípio da ação, nesse caso, não mais haverá a mesma natureza, e assim não existirá para si o elemento natural, ou ainda a natureza que existira primeiramente. Por isso que algo que haja naturalmente não pode ser mudado devido às suas ações. Da mesma maneira ocorre na situação oposta. Se quisermos mover esse elemento contra a sua natureza, ele não será receptível a tal intento, a menos que, em determinado instante, haja uma força corrompendo a sua natureza. Se o princípio natural da ação permanecer, ela sempre permanecerá, sendo que, nesse caso, nem mesmo nos elementos que estão em conformidade com a natureza ou nos que lhes são opostos, o costume poderá fazer qualquer diferença. Nos elementos das virtudes, os costumes fazem diferença, pois são os motores da ação humana, e a virtude moral pertence ao apetite operado enquanto movido pelo bem apreendido. Por isso, nas várias vezes em que o intelecto é movido, será preciso que se encaminhe conforme o seu respectivo objeto, e isto é uma inclinação segundo o seu modo natural de ser. Como se dá, por exemplo, quando muitas gotas caem contra uma pedra e acabam por esculpi-la. Parece-nos que as virtudes morais não estão em nós, nem a favor da natureza, nem contra ela. Mas é certo que possuímos uma aptidão natural para recebê-las e suportá-las, porque a força apetitiva nos é natural, e devemos nos capacitar a obedecer à razão. Aperfeiçoamos estas virtudes pelos hábitos, porque frequentemente é a partir deles que agimos conforme a razão. Por tais hábitos, imprimimos a forma da razão na força ou faculdade apetitiva. Esta impressão é a virtude moral. Aristóteles, então, apresenta a segunda razão. Em todos esses elementos que nos pertencem, provenientes de nossa natureza, priorizamos a potência, já que ela se relaciona com nossas ações. Não é porque vemos ou ouvimos frequentemente que acabamos por desenvolver o sentido da visão ou da audição. Ocorre justamente o contrário. Possuímos estes sentidos quando começamos a nos utilizar deles. Mas também não é porque primeiro estamos nos utilizando deles que a sua posse nos é certa. A potência tem prioridade sobre a operação e nunca o inverso. Esta explicação é profícua, pois só agindo em conformidade com a virtude
é que a adquirimos, como ocorre nas artes operativas, nas quais os homens, ao fazer as determinadas ações que correspondam à sua arte, aprendem o que lhes é necessário para sua execução. Tais artes só se concretizam se os seus operadores as tiverem devidamente aprendido. Os construtores, por exemplo, procedem ao construir, e os arpistas ao tocar harpa. Ao executar ações justas, temperantes e fortes, os homens fazem-se justos, temperantes e fortes. As virtudes deste tipo que citamos possuem qualidades práticas, aperfeiçoadas pelo devido treinamento. Em seguida, Aristóteles mostra o que expõe com um sinal metafórico para o aprendizado do conceito de virtude. A comprovação de que nos tornamos virtuosos, na medida em que executamos atos virtuosos, pode ser atestada diante dos procedimentos dos cidadãos nas cidades. Os legisladores acabam por habituar os homens para a obra da virtude com princípios, prêmios e penas, estipulados devidamente por uma lei justa, fazendo-os se tornar virtuosos. Esta é uma obrigação dos legisladores, e cuja negligência na construção da lei comprova a sua incapacidade para tal função, isto é, a busca pelo bem legal. Uma cidade tomada por legisladores iníquos deste tipo difere da cidade reta e justa, expondo-nos à clara diferença entre o bem e o mal. Aristóteles mostra em seguida que a virtude é corrompida e gerada por operações formalmente semelhantes às que a criaram. Primeiro, ele mostra o seu propósito para depois expor sua conclusão final. Como ocorre em qualquer arte operativa, os mesmos princípios responsáveis por sua criação também podem gerar a sua destruição. Aristóteles primeiro expõe como isto ocorre nas artes, pois é a partir do modo de se tocar harpa que os homens, segundo a devida proporção, tornam-se bons ou maus harpistas. A mesma razão é a dos construtores, replicando-se em todos os outros artífices, porque frequentemente estão a fazer bem o ato de construir, tornando-se bons construtores. Mas o contrário também ocorre. Se eles se habituarem a construir mal, serão maus construtores. Se esta afirmativa não fosse verdadeira, eles não necessitariam de qualquer docente dirigindo suas ações para aprender uma arte, porque todos, independentemente dos mestres, tornar-se-iam bons ou maus artífices. Isto é uma falácia, pois sabemos que há os mestres artesãos e os aprendizes em toda construção. Logo, como nos parece necessária a presença de um mestre nas artes, também são necessários mestres para o ensinamento do modo de agir virtuosamente. Os homens que agem bem, executando corretamente as trocas, tornam-se justos, e os que agem mal, injustos. Os homens que afrontam os perigos, não temendo ficar diante do pior deles, acostumando-se a temê-los e confiando em si, se o fizerem de forma correta, tornam-se corajosos. Mas os que agem contra a lei, encarando o perigo para confirmar o mal, tornar-se-ão covardes. Mesmo raciocínio ocorre com a temperança e a mansidão, tomadas por seus respectivos objetos, a concupiscência e a ira. Esta semelhança entre as virtudes não é à toa, mas é uma regra geral, porque a partir de operações similares concretizam-se hábitos similares. Logo em seguida, pelas premissas, Aristóteles conclui que é preciso atentar sobre as ações particulares das pessoas, pois a diferença entre as ações é seguida da diferença entre os hábitos. Se alguém se habitua a agir bem ou mal desde a juventude até agora, há uma grandiosa diferença entre os seus hábitos e os de outra pessoa que não teve esta educação. Quando isso ocorre, todas as ações desta pessoa dependerão dos seus hábitos, porque eles foram adquiridos e reproduzidos pedagogicamente. Com efeito,
o que nos é impresso na alma desde a infância será retido com mais firmeza pelo resto da vida.